Existe uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: vamos buscar o quebrantamento do coração, pois, por melhores que sejam nossas palavras, se nosso coração não estiver consciente de que nosso pecado merece o inferno, não poderemos esperar receber perdão. E aqui nesse devocional ele faz uma referência ao Salmo 51, em que Davi se dá conta do seu pecado e recorre a Deus. E nessa situação, Davi precisou que o profeta Natan fosse até ele e, contando uma história como se fosse de outra pessoa, Davi sentencia aquele caso com a sentença de morte. E afinal Natan se dirige a Davi dizendo: esse homem é você. E ali Davi é confrontado com seu pecado, levado imediatamente ao arrependimento. E eu meditei nesse devocional e dias depois eu fui levada àquela passagem em Mateus 7, onde Jesus fala: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? E realmente nós temos muito mais facilidade de reparar naquilo que está errado na vida do outro do que realmente praticar um autoexame e perceber aquilo que está errado na nossa própria vida, aquilo que tem desagradado a Deus. É importante que a gente ore para que Deus nos mostre aquilo que está errado, porque por vezes nós perdemos a capacidade de enxergar o nosso próprio pecado. E só o Espírito Santo nos capacita a enxergar esses erros e nos capacita a sermos levados ao arrependimento sincero, ao desejo de mudança daquela situação, ao abandono daquela situação que está errada e que gera consequências. E Deus pode nos mostrar esse erro, esse pecado para nós. Conforme a gente pede, o Senhor nos mostra aquilo que está errado. E é uma das formas de Deus mostrar é justamente através de um amigo de Deus, de um amigo que é usado por Deus. Ali em Provérbios 27:17 vai dizer: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então a convivência com as pessoas, convivência com pessoas de Deus, elas vão nos alinhando. Tanto numa conversa sincera entre amigos, da pessoa chegar literalmente e te falar sobre aquilo que está errado. Ali Natan chegou como um profeta, mas Deus usa as pessoas como Ele quer. Ou então na própria convivência. Porque às vezes a gente fala: não, porque fulano é muito difícil, tal pessoa não dá. E na realidade nós também somos pessoas difíceis. E nessa convivência Deus vai trabalhando questões de caráter. Deus vai nos moldando através da convivência com as outras pessoas. Vai mostrando aquilo que está errado, vai mostrando aquilo que precisa ser perdoado. Às vezes algumas coisas que você acha que já estão bem resolvidas, é na convivência com outras pessoas que você percebe que não. Algumas pessoas até evitam o convívio na igreja, a frequência na igreja por conta da dificuldade com as pessoas. Mas na verdade é ali que você vai ser moldado. E não só vendo o erro das outras pessoas, mas percebendo os erros em você. Um dos pontos importantes nesse processo de santificação é a gente aprender a nomear os nossos pecados, dar nomes, assim como Davi fez no Salmo 51. Porque um dos grandes perigos que a gente corre é de começar a relativizar os nossos erros. O pecado nem sempre começa como algo grande. Muitas vezes ele começa com pequenos flertes que você vai dando com o erro, até de fato cair. Então a relativização do pecado é muito perigosa. Além de nomear, nós precisamos estar conscientes, assim como Spurgeon disse, conscientes de que aquele pecado merece o inferno, merece uma condenação. Se a gente não entende o peso do pecado, nós não entenderemos também o peso da graça. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus para nos perdoar de todos esses erros, mas é importante que a gente tenha essa consciência. Se a gente não se conscientiza dos nossos próprios erros, do peso do pecado, a gente continua naquela prática como se nada tivesse acontecendo. E aquilo vai nos levando aos efeitos colaterais do pecado. E uma das consequências do pecado é a separação de Deus. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Ou seja, o pecado pode fazer com que as nossas orações sejam interrompidas. O que nos reconecta com o Pai é justamente o sangue de Jesus derramado na cruz, porque foi da vontade do Pai nos reconciliar. Então, quando conscientes do pecado, e não só conscientes, mas arrependidos, nós recorremos a Deus, encontramos perdão. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Outra consequência muito séria do pecado é o adoecimento da nossa alma, do nosso corpo.
A mágoa, a falta de perdão, é um dos exemplos clássicos sobre as doenças da alma. Você estar magoado com alguém faz com que você fique remoendo aquela história, aquela pessoa na sua mente dia e noite. É quase uma prisão, um cárcere emocional. E quando você perdoa, quem ganha liberdade é você. Quando você perdoa, você se reconecta com o Pai, porque essa amargura traz uma frieza espiritual. Pecado, no geral, traz uma frieza espiritual. E quando nós conseguimos liberar perdão, nós somos restaurados. Outro pecado que gera uma doença na alma é a inveja. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. A comparação e a inveja geram um peso sobre nós. Eu vi uma charge esses dias, simples, mas fala muito sobre a comparação e sobre o que a gente vive principalmente em rede social, né? Era um peixinho e ele falava assim que o sonho dele era voar. E um passarinho, e o passarinho falava que o sonho dele era nadar. E os dois insatisfeitos, ao invés de cada um fluir naquilo que nasceu para fazer. Então a inveja e a comparação te tiram do seu próprio propósito e adoece a sua alma. A palavra vai falar para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas tem gente que fica mal quando vê o outro bem. Você imagina o peso espiritual que isso não é? Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O pecado também gera consequências sociais, porque as ações pecaminosas, elas geram impacto nas pessoas que estão à sua volta também, no ambiente de trabalho, na família, com os amigos, porque uma pessoa que está desalinhada com a vontade de Deus, desalinhada com os princípios bíblicos, geralmente ela vai se afundando, mas ela acaba também afetando outras pessoas. Uma amargura, alguém amargurado não fica amargurado só para ele, ele é rude com as pessoas, ele trata as pessoas mal. O humor é muito afetado pelo pecado. Facilidade com a murmuração, a ingratidão. Ali em Efésios 4, Paulo dá uma série de normas comportamentais. E é claro, todos nós somos humanos, nós somos pecadores. E em algum momento nós vamos cair, nós vamos errar. Mas o que a gente não pode é permanecer no erro. Por isso é importante que a gente tenha consciência do pecado. E é por isso que é importante também a gente ser exortado em amor. Porque alguém que te exorta a corrigir um erro, essa pessoa te ama, essa pessoa quer te ver bem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem-se a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essas são as atitudes alinhadas com o Espírito. É isso que Deus deseja para nós, é isso que nós temos que buscar em oração. E aquilo que tiver errado, que Deus possa nos mostrar. Aqui Paulo nos trouxe questões comportamentais que afetam, têm consequências sociais. Gritaria, calúnia, mentira, indignação, ira, amargura, tudo isso afeta como nos relacionamos com as pessoas. E Deus ama as pessoas. E Deus quer que a gente ame também. Mas Deus precisa nos trazer clareza, que Deus nos traga clareza de onde nós estamos errando, com quem nós estamos errando, em quais atitudes nós estamos desagradando a Deus. Ou até mesmo se você está vivendo uma opressão, porque às vezes o pecado, como eu falei nas questões da alma, ele vem como uma opressão sobre você. Ele vem como uma opressão sobre nós. Então, se nós estamos vivendo uma opressão, pode ser que algo que a gente não está conseguindo enxergar esteja acontecendo, algum pecado esteja acontecendo, alguma legalidade para o mal esteja acontecendo. E isso precisa ser sanado de forma espiritual, buscando a Deus essa revelação e essa cura, essa santificação no Senhor para abandono desse pecado. E nós temos as armas certas.
O problema é quando a gente não está enxergando, mas a partir do momento que nós enxergamos aonde que está pegando, qual é o problema que está acontecendo, qual é o pecado que está enrustido, que você não está conseguindo abandonar, ou que você não está vendo e precisa ser revelado. Mas quando ele é revelado, nós temos as armas certas em Deus, porque se trata de uma batalha espiritual. E ali em Efésios 6 vai nos trazer a resposta. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para resistir o dia mal, para persistir no Senhor, para permanecer em Cristo. E ali está falando do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e dos sapatos da pregação do Evangelho, da prontidão para pregar o Evangelho. Nós precisamos nos revestir dessa armadura e estarmos prontos, porque as tentações vêm, o pecado vem, o velho homem quer ressurgir e nós precisamos deixar ele muito bem enterrado, sem que ele queira renascer. Porque nós nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o velho homem ele tem que ficar para trás, como diz aqui no texto que eu li. Então o cristão ele vive em autoexame, para ver se tem alguma coisa errada. E ainda assim tem hora que passa desapercebido, principalmente quando a gente passa a relativizar os pequenos erros. A mentira, a mentirinha são coisas relativizadas, a fofoca. Mas ali em Provérbios 6 deixa claro que há coisas que Deus não gosta, mas há coisas que Deus abomina. A lista é olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Assim como o pacificador é chamado de filho de Deus, aquele que gera discórdia entre os irmãos está na lista dos pecados que Deus abomina. Deus é um Deus relacional e ele tem interesse em curar relacionamentos. E a maior parte desses pecados, elas estão justamente ligadas a isso. A coisas que você está falando do outro, ou num lugar de orgulho, onde você se coloca superior ao outro. Traçar planos perversos com certeza envolve, né, o prejuízo de alguém. Então Deus não se agrada dessas brigas, dessa gritaria, dessas discórdias, dessa falta de paz nos relacionamentos. Que a nossa oração seja para que Deus derrame um bálsamo de cura nos relacionamentos hoje. Que Deus nos traga a consciência de o que está errado, nos mostre o que está errado, para que a gente possa realmente se arrepender e abandonar as más condutas que nos têm afastado de Deus, do seu plano e das pessoas que Ele deseja que esteja ao nosso redor, os relacionamentos saudáveis que Ele tem para nós. Após essa consciência do pecado, nós precisamos confessá-lo. Quanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Ou seja, Davi encontrou alívio quando confessou seus pecados. E ali naquela primeira cena que eu trouxe no início do vídeo, quando Natan revela o pecado de Davi, imediatamente Davi se arrepende, ele corre no Santos dos Santos, onde qualquer pessoa morreria se não estivesse santa, se não estivesse purificada. E ali quando Davi entra no Santo dos Santos, ele não é morto, porque ele já havia se arrependido. E Deus, em sua misericórdia, o perdoou, porque o que importava para Davi era a presença de Deus. Provavelmente ele cometeu aquele pecado por cegueira, e às vezes nós estamos cegos com o nosso próprio pecado. Mas Deus é poderoso para nos revelar e, em sua graça, nos ajudar a abandonar. Então, quando Davi recorreu aos Santos dos Santos, ele encontrou misericórdia. E ali, inclusive, apontando para Cristo. Porque Davi tinha uma sentença de morte sobre ele que ele mesmo proferiu segundo a lei judaica. Mas quando ele, arrependido, chega na presença de Deus, a lei não veio sobre Davi. O perdão veio sobre Davi. E isso é algo que aponta para Cristo. Cristo nos redimiu do peso da lei, da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar naquela cruz. Então a graça de Deus recai sobre todo o nosso pecado e não nos dá a sentença que a gente merecia, mas nos oferece perdão. Jesus é a oferta pelo nosso pecado. E eu creio que esse episódio foi um episódio que apontou para Cristo, apontou para a graça e a misericórdia de Deus, porque Davi tinha um coração arrependido. Tinha um coração que desejava agradar a Deus, um coração que desejava sinceramente a presença de Deus, e o seu pecado foi perdoado. Então esse é o amor de Deus por nós, e louvado seja Deus por esse grande amor, que nos trouxe redenção. E se hoje nós estamos caminhando cegos por algum pecado, por algum erro, que o Senhor possa nos revelar,
e nos trazer arrependimento sincero, para que nós não sejamos separados do nosso Deus e para que a gente não viva uma vida de pesos na alma e de relacionamentos doentes, acabados, cheios de manchas e de coisas mal resolvidas. Que a gente pare um pouco de olhar no que o outro está errando e a gente passe a se autoexaminar. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra. Que nós não sejamos mais enganados pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria fraqueza espiritual, mas que Deus venha nos revelar o que há de errado. Pergunte ao Senhor: Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou pecando? Onde eu estou desagradando o Senhor? Me mostra e me ajuda a corrigir. Porque Deus pode nos mostrar, mas nós precisamos ter um coração disposto a abandonar aquele erro, a corrigir diante de Deus, a vivermos um processo de santificação com Deus, onde Ele vai nos tirando o mundo de nós, nos limpando, nos purificando. Então que Deus possa nos revelar e que a obra seja completa em nossas vidas em nome de Jesus. Se você puder, medite na frase de Spurgeon, medite nos versículos que eu trouxe no vídeo, porque eu tenho certeza que eles vão falar ainda mais ao seu coração. Tire um tempo, você e Deus, a palavra, a oração, e Deus vai te mostrar o que você pode corrigir, porque Deus pode te mostrar ainda hoje o que está errado na sua história, na sua vida, nos seus relacionamentos, e principalmente no seu relacionamento com Deus. Eu creio que Deus vai te mostrar. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, de repente sugestões para outros vídeos, ou se Deus falou com você, compartilhe com alguém que veio à sua mente enquanto você assistia, e é isso. Até a próxima, Deus abençoe.